Shabbat Shalom a todos. Estamos iniciando aqui a nossa live, a qual nós denominamos de Papo Reto, né? Tratamos de assuntos espirituais, assuntos bíblicos, né? Da Torá, do Taná, do Zohar, e também tratamos de assuntos diversos para trazer edificação, levar algum entendimento, colocar luz sobre o entendimento das pessoas a respeito das Escrituras, a respeito das questões espirituais, éticas, morais, para que nós possamos aprender, colocar em prática em nossas vidas os ensinamentos que o Eterno Ele deixou na sua Torá, para que nós pudéssemos observar, compreender através das Escrituras, dos sábios da Torá, e aprender com o Eterno, através das suas palavras, a colocar em prática a nossa vida. E saber que Ele é o Deus uno, indivisível e incorpóreo, Só o Eterno é Deus, não existe outro além dele. E nós abordamos assuntos diversos. Nesta noite, ontem, na live que foi feita, nós tratamos sobre o livro de Daniel, o período em que ele foi escrito e algumas coisas que fizemos contraponto com o que está acontecendo nos nossos dias, com relação às Escrituras. E hoje nós vamos trazer um assunto que é um assunto secular, mas que tem a ver com o entendimento, já que as questões religiosas, hoje em dia, se envolvem dentro das questões sociais. Isso é normal, não há nada anormal nisso, mas nós vamos tentar lançar uma luz sobre o entendimento de como nós vivemos na nossa sociedade, de como são aplicadas regras, Se fala muito em democracia, se fala muito em vários assuntos. Hoje se traz sobre imperialismo, sobre socialismo, E se chegam aos extremos, E o grande problema hoje são os extremos, a radicalidade que existe em todas as coisas. Então, nós vamos tratar sobre esse assunto, vamos abordar. Espero que aqueles que estão a ouvir a nossa live, ou que venham a ouvir depois, que vai ficar gravada, possam trazer ou ter um pouco de entendimento, e entender qual o objetivo da nossa mensagem. Então, vamos primeiro falar sobre democracia, que será o ponto 1, e depois falar sobre imperialismo. E nisso nós vamos estar colocando a visão religiosa, teocrática, dentro desse contexto, para nós entendermos onde nós nos situamos, com a nossa fé, com a nossa religiosidade, cada um com a sua, e vamos passar a compreender. Nossa boa noite aqui para meu querido Zelivaldo Costa, ali em Lages, meu forte abraço, amigo de muito tempo, e que está aqui na nossa live acompanhando. Então, aquele abraço, que o Eterno te abençoe sempre e também acompanhe suas lives, suas postagens, gosto muito. Então, voltando aqui ao nosso assunto, então vamos tratar um pouco sobre a questão democracia, que tanto se fala e que eu acho que poucas pessoas realmente têm um entendimento, principalmente as pessoas do senso comum, o que realmente deveria ser democracia. Então,
A democracia, ela nasceu na Grécia, né? O berço da democracia é a Grécia, todos nós sabemos disso, como é o berço da filosofia e de muitas outras coisas. Mas a filosofia antiga, principalmente a questão da democracia, que era colocada na Grécia, é diferente da democracia atual. Na Grécia Antiga, a democracia eram cidades-estados, eram cidades, né? Era uma quantidade de pessoas que eram pequenas em relação a hoje, as grandes cidades, né? Países até continentais, como a questão do Brasil e de outros países que tem aí. Então, a democracia antiga, as pessoas participavam, faziam assembleias que a população participava e dava suas opiniões, então o poder que emanava do povo, né? Inclusive a palavra eclésia, que hoje chamamos de igreja, está falando de exatamente da assembleia. Eclésia é assembleia. Então eles se reúnem na assembleia e esta era a visão democrática para iniciar na atividade na Grécia, em Atenas e outras cidades gregas, sobre a democracia. Então, era um sistema de governo onde o poder pertence ao povo, garantindo direitos, individualidades, participação política, enquanto, quando me refiro à participação política, naquela época não existiam partidos políticos como existe hoje, né? Existiam partidos nas questões seletivas, né? Nas opiniões, nas formas de governar, de atuar dentro daquele contexto da democracia na Grécia, na antiga Grécia. Enquanto que, agora vamos fazer um contraponto, o imperialismo é uma política de expansão territorial e dominação de outros países e de outros povos. Então, veja bem, há uma diferença entre democracia. Democracia é algo que é interno de um povo, de uma nação. Então, como se rege e como se comporta aquele povo dentro de uma visão democrática. Então, nós vamos estar explicando o que é que a democracia realmente é e como deve se portar e se comportar uma nação que se diz democrática. Então, depois estaremos falando sobre o imperialismo. E o que acontece? A democracia é a soberania popular. É o poder que reside nos cidadãos, que podem participar diretamente ou por meio de representantes eleitos, que agora estamos falando da democracia no sentido atual. Então, como as populações, ou a população cresceu, né? São grandes cidades, metrópoles, e estados e países com diversos estados, então a população elege através do voto, das eleições, tal candidato que vai representar a sua cidade, o seu estado, e assim por diante. Então, nesse caso, a Assembleia Legislativa, os deputados são representantes da vontade do povo. E isso, quando eles exercem, de fato, esse compromisso que é feito e que deveria fazer jus à palavra, que é democracia. Então, representar o povo, levar as vontades pertinentes às necessidades da população, nas questões culturais, nas questões sociais, nas questões legais, para serem tratadas no legislativo. Então, representantes do povo. O poder na democracia é o poder e a soberania popular.
através dos seus representantes. Então, que garantiria, né, esse poder que reside nos cidadãos que podem participar diretamente ou por meio desses representantes, que agora, no caso, através dos representantes, que são deputados, senadores, vereadores e etc. Então, direitos e liberdades, né? Assegura a democracia, assegura direitos como liberdade de expressão, né? Associação e voto, além da proteção das minorias. Então, um país, um povo que se diz democrático e que vive sob um regime de democracia, pertinentemente ele tem que ter, né? É necessário que esses parâmetros eles sejam seguidos, né? E nós vivemos em um país democrático e parte do Ocidente vive em países que são democráticos e que as práticas da democracia são exatamente essa, né? Onde o cidadão ele tem a liberdade, né? Liberdade de ir e vir, liberdade de se expressar e ter os seus direitos garantidos dentro dessa questão de expressão, de liberdade em vários aspectos, e também a associação e o voto, né? Ele tem o direito de votar e escolher quem serão seus representantes lá nas casas que os deputados estão e os senadores para representar o povo. Então, além da proteção, né, das minorias, dos grupos que são minoria, né, por exemplo, quilombolas, né, indígenas e várias outras camadas de pessoas da sociedade que estão dentro dessas minorias e que devem ser representadas também, principalmente, né? Existem leis, direitos legais para que essas minorias elas tenham direito diante de determinadas leis e situações. Então, o governo é legitimado pela vontade do povo. Então, vamos dar um exemplo. O Brasil, Estados Unidos e muitos outros países, Israel, né, são países democráticos, né, e o poder emana do povo e os seus representantes, eles levam para o Congresso, para o Senado, e dentro dessas câmaras eles discutem, eles legislam para o povo, para o bem da população. Então eles criam leis, criam regras, estatutos, etc., em prol da população. É assim que na verdadeira democracia deve acontecer, né? E existem as casas, no caso do Congresso, Congresso Nacional, onde está a Assembleia Legislativa e onde se encontra o Senado. Existe, dentro dos países democráticos, geralmente 3 poderes. Todos conhecem, sabem de cor e salteado, né? É o poder legislativo, executivo e judiciário, cada um com sua função, mas de forma harmônica, sem que um arbitre sobre o outro ou assuma a posição ou as atribuições do outro poder. Então, quando assim acontece, o país ele vive realmente dentro de uma democracia. Então, essas palavras que nós estamos trazendo aqui nessa live, para que se esclareçam. Eu vejo e ouço muitas pessoas falam em democracia, falam em lives, falam na TV, falam também no dia a dia, e muita gente não sabe exatamente do que está falando sobre a questão da democracia. Então, uma democracia ela tem que ter isso. Uma democracia não é o imperialismo, que nós vamos falar agora. Então,
essas são algumas das atribuições que a democracia e dos benefícios que traz, né? E também das responsabilidades para um país que se diz democrático. Então, esse ponto que nós abordamos está aqui. Um exemplo basilar. Vamos trazer Israel. Israel é um país no Oriente Médio, cercado por países que não são democráticos, que são imperialistas ou que não ou que são países que vivem dentro de uma legalidade teocrática, né? E que existe um mandatário e que esse domina os outros através de critérios político e religioso. E aí é onde entram os problemas da radicalidade. Não se pode se tornar um radical, né, extremo, na questão de extrema direita ou extrema esquerda, como se usa falar, né? Não, eu sou direita e tem que ser assim e tal, mas os extremos não são positivos. Os extremos, eles trazem problemas, seja direita ou esquerda, ele vai trazer problema. Então, a melhor atitude, a melhor forma de se viver socialmente, culturalmente, religiosamente, é a forma democrática, para quem vive na democracia, quem vive no país democrático, mas tendo a tolerância, a liberdade, e dando liberdade para o outro se expressar e também ter a sua vontade e colocar as suas vontades, né? Não haver questões de discriminação, de perseguição por nenhum grupo A ou B, para que realmente seja uma democracia de fato, né? Que isso não seja só algo escrito em um papel, em livros, né? Até livros com a questão da nossa Constituição. E a Constituição de qualquer país que seja democrática, então precisa se seguir, né? Aquele regimento, aquilo que diz a Constituição sobre a questão da democracia, né? Que nós precisamos, povo brasileiro, e qualquer povo que se diz democrático, ter esse conhecimento. O que falta em nós, no povo, principalmente o povo de classe média, baixa, a classe pobre, e talvez até da classe média alta, é exatamente ter o conhecimento do que vem a ser democracia. Não ser seguidor de ideologia extremista política, para atacar, para discriminar e para dividir, né? Porque quando se divide, quem perde é o povo. Quando se divide, se traz confronto, né? Você pode até discordar das ideias, você pode até questionar ideias. Agora, daí assim, a extremos, né? Levar a agressões, a acontecer o que nós estamos vendo por aí. Então isso realmente está fora de cogitação. Então os extremos nunca são bons. Isso eu estou me referindo a extremos, não é só na questão dentro do contexto democrático, de política, os extremos também na religião. Tem pessoas que extremizam, né? Eu sou de religião tal, e ele é radical, ele extremiza. Então, se alguém que é de outra religião, um exemplo, alguém é católico, alguém é evangélico, alguém é judeu, alguém é do Islã, ou é espírita, então, se não for da minha religião, então não quero conversa, não quero acordo, está errado e tal. Então, isso é extremismo, né? Você não ter diálogo, você achar que só você está certo, que sua religião está certa, que a sua fé está certa,
que a dos outros está errada e que eles vão para tal lugar, para aquilo outro. Então, isso é algo danoso, né? Danoso para a sociedade, danoso para os conceitos, né? Conceito de liberdade e também os conceitos éticos e morais. Tem pessoas que saem totalmente da questão de ética, né? Chegam a discutir e perder amigos, né? Por extremismos dentro da religião. Existe extremismo na religião, né? Nas crenças, existe extremismo na política. Conheço muitas pessoas, tive muitos amigos que se distanciaram por questões políticas. Não sou de tal partido, eu defendo tal bandeira, e você fica lá, eu fico cá e tal, e às vezes até deixam de se falar. E tudo isso dentro de uma questão que se fala de democracia. Você imagina se for dentro de uma visão imperialista, e colonialista, que aí a situação é mais pesada. Eu vou falar agora, para a live não ficar muito prolongada. Estamos ainda na questão democracia e na questão dos extremos, né? Como é que você diz? Eu digo, as pessoas dizem que são democratas, né? E tem direito de colocar a sua visão, o seu pensamento, de concordar ou discordar, mas sem querer destruir o seu próximo, né? Querer destruir as minorias ou as maiorias, porque não concordam, discordam do seu ponto de vista, da forma de você entender, e então nisso aí já não existe democracia. Quando se trata de uma pessoa, de um pequeno grupo, aí a coisa, mas quando se generaliza, né, dentro de um país, de um estado, grupos radicais que se tornam extremistas, aí fica difícil, porque aí vão acontecer mortes, vão acontecer perseguições, e isso é muito complicado e precisa se ter realmente conhecimento, entendimento, sabedoria, e retidão para viver uma vida dentro de um conceito, mas esse conceito ele dá a você direitos, mas também dá deveres, né? Você tem direito de liberdade, de expressar isso aqui, mas você tem que dar também direito de liberdade de expressar ao outro, aquela pessoa que você conversa e muitas vezes você não está de acordo, não concorda com a ideia daquela pessoa, mas é vedado a qualquer um de nós querer eliminar o outro porque ele pensa diferente, né? Seja qualquer grupo que seja grupos que eu não vou citar o nome porque hoje em dia na internet nós não podemos falar, citar nomes que dá problema. Então, nós não queremos problemas, queremos passar uma mensagem aqui de união, né? E não de esfacelamento, de divisão e etc. Então, esses direitos democráticos, eles são dados exatamente para soberania popular e assegurar direito de liberdade de expressão, associação e votos, além da proteção para minorias. Então aqui nós damos aqui esse leque, pequeno leque, dentro do assunto do conceito democrático, democracia, o que é uma democracia. Agora vamos passar para falar sobre imperialismo, que é bastante diferente, né? E ainda dentro da democracia tem a questão do o consentimento dos governados, né? Além da questão da proteção da minoria, consentimento dos governados, né? O governo é legítimo pela vontade do povo,
que isso é importantíssimo, precisa, numa democracia, que os governos, né, que haja um consentimento dos governos pelos governados através do voto, para elegê-los, para representá-los, e esse governo precisa ser legítimo, né? Pode ser algo que tem que ser tirado, tomado, imposto, colocado por interesses de grupos, ou A ou B, né? Mas pela vontade do povo, pela escolha do povo e através do voto. Que em nosso país, desde como nova república, né? Desde das diretas já, então se tem voto direto, se escolhe presidentes, prefeitos, governadores, senadores, etc., através do voto, né, legítimo, se vota e tal. Agora, estamos enfrentando problemas por causa da radicalidade, o radicalismo que tem sido colocado, que tem sido problema. Não interessa quem ganhe ou quem perca, né? É uma escolha que o povo faz. Agora, quando você radicaliza, extremiza e se divide em grupo A, B e C, e se cria uma verdadeira batalha, né? Guerra dos próprios compatriotas, então aí a coisa não está realmente dentro dos padrões que deveriam estar. Então, isso ainda dentro da democracia. Agora vamos sair da questão da democracia e vamos passar para o que é imperialismo, né? Imperialismo, quando nós falamos de imperialismo, estamos falando de expansão e dominação. Então, aí já não é uma coisa interna, mas externa. Então, é um povo, um país, uma nação que busca se expandir e dominar, né? É o imperialismo, que envolve a conquista e o controle de outros territórios, né? De populações, geralmente por razões econômicas e poder. Então, os países que são imperialistas, né? Que nós temos no Oriente, no Ocidente, alguns querem tornar o país imperialista, né? Tendo esse tipo de comportamento, buscando entrar em outros países, tomando terras, quando não toma parte das terras daquele país, mas as riquezas, né? Geralmente buscando as riquezas e o poder sobre aquele povo. Então, isso é o imperialismo. E que muita gente defende países que agem, né, dentro desse conceito, né, que não é democrático, que é imperialista, e que eles eu vou falar no final, subjugam o seu povo. De uma forma a tal eles não terem liberdades, etc. Chego já lá. Então, envolve conquistas, etc., que já falei. E geralmente por razões econômicas e poder. Então, quando o imperialismo, ele busca o quê? A exploração, a busca e a exploração de recursos, e não de outra coisa. Também de mão de obra de outros países para benefício próprio. Então, eu estou falando aqui sobre imperialismo e, se você prestar atenção, existe algumas nações, não muitas, mas existe, tentando fazer isso aqui com o nosso país, com o Brasil, né? Tirar proveito, né? Tentando, de certa forma, uma dominação, não territorial, mas se expandindo, trazendo os seus conceitos, né? E buscando
os interesses econômicos, para levar nossas riquezas, e impor um poder financeiro e ideológico sobre a nossa nação, sobre o nosso país. Então vamos ter os olhos abertos para enxergarmos isso aí. Então, buscam realmente a exploração, busca a exploração dos recursos, né, em diversos sentidos, em diversas áreas, e também mão de obra, né, de outros países para benefício próprio. Então, é uma política expansionista, eles querem se expandir, né, domínio de regiões, né, seja na Europa, seja na Ásia, seja na América Latina, seja na América do Sul, no Oriente Médio, seja onde for. Essa política imperialista, ela é muito complicada, né? Subjuga as pessoas. Então, esse expansionismo, essa política expansionista, ela caracteriza-se pela busca constante de ampliação de poder e da influência como na expansão do capital. Então, o que nós estamos vendo acontecer no nosso país é exatamente isso. Quando você se diz democrático e se deixa dominar por um poder que é imperialista, não estou citando nomes, mas apenas falando aqui para abrirmos os olhos, seja ele qual for, socialista, comunista, democrático, mas que traz esse contexto de imperialismo, mesmo que não seja um império, mas que traga, venha com esse interesse de domínio para levar as suas riquezas, para levar com interesses nessas coisas e subjugar, né? Influenciar dentro dessa expansão. Então a situação fica difícil. Agora, em resumo, para terminar, para a live não ficar muito extensa, enquanto a democracia é um regime que valoriza a liberdade e a autodeterminação de um povo, o imperialismo é uma prática de dominação externa que restringe essas mesmas liberdades em outros países. Então, fica aqui o nosso recado, nossa mensagem. Pense bem, preste atenção, observe que países agem de forma democrática e que não têm essas atribuições, que não têm esses interesses de levar o que é do nosso país, né, de dominar, de poder, etc., e que tem influenciado as pessoas dentro de uma questão até de cultura, né, para sair fora de um contexto democrático e entrar por outros viés. E eu estou falando sobre imperialismo, mas numa próxima live vou estar falando sobre imperialismo colonialista, que aí a coisa é mais pesada e mais difícil. Além deles quererem levar as riquezas, de avançar territorialmente, aí vem a questão da colonização, que aí é uma outra coisa. E quando vem o imperialismo colonialista, então ele vem trazendo, além de tudo, o domínio cultural, o domínio da língua, o domínio quase que total da sua forma de governar. Então, Shabbat Shalom para todos. Nós não falamos hoje sobre contexto religioso, vai ser em uma outra live que eu vou estar fazendo daqui a pouco, no Instagram, Papo Reto. Aí vamos estar falando sobre Bíblia, Escrituras, etc. Mas eu gostaria de ter esse papo reto aqui, trazendo essas duas visões. Existem mais, mas essas duas são importantes para nós analisarmos o que está acontecendo hoje no nosso país, na nossa sociedade, e que tipo de escolha nós devemos fazer para nós, né? E
de futuro nós vamos estar trazendo para nossos filhos, para os nossos netos, né, para gerações futuras. Então, Shabbat Shalom a todos e até a próxima.